Hey guys! Hey guys! Nós estamos aqui hoje com essa presença ilustre do tio Anderson, que eu chamo carinhosamente de tio Anderson. That's me! Gente, fica ligadinho aí, tá? Porque hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da história dele com linguagem. Então, bem-vindo! Obrigada! Thank you! E agora nós vamos começar então fazendo algumas perguntas. Preparado? Sure! A primeira pergunta é o seguinte: qual foi o seu primeiro contato com a língua? Gente, olha, o meu primeiro contato com a língua foi, na década de 90, 2000 ali. A gente não revela a idade aqui, só a experiência mesmo, tá? De jeito nenhum. Não perca hoje à noite a incrível entrevista com o Ermitão, o homem que vive sozinho, longe de todos há 50 anos nas montanhas. Assim, eu comecei a ter um interesse pela língua inglesa já na minha quinta série, né? Mas vocês sabem a realidade de escola pública deste interior de São Paulo. Só Cristo na causa. Mas aí, então, eu tive um interesse muito grande, eu era muito bom na época em língua portuguesa e eu gostava muito, de línguas, da área do inglês, de aulas de inglês que eu tinha, naquele momento. Apesar de ter só 2 aulas por semana, eu comecei a pensar comigo como que eu posso aprender essa língua, Sempre via barreiras, Pensava, gente, eu vou poder praticar essa língua? Não tinha o acesso e conhecimento que eu tenho hoje, obviamente. Mas então eu descobri na minha cidade, que aqui onde estou, um grupo de missionários americanos que estavam em uma certa igreja. E eu comecei, então, gente, sempre fui muito curioso, tá? Você seja também, já deixo pra vocês aí uma dica. Pra quem quer aprender um idioma, você tem que ser curioso, tá? A curiosidade te leva ao aprendizado. Aí fiquei sabendo, por intermédio de colegas da escola na época, esse pessoal que veio dos Estados Unidos, eles estão fornecendo aulas na igreja. E eu pensei, gente, uma criança naquela época, pensava, meu Deus, eu nunca conheci um americano, vou neste lugar pra ver essas pessoas. E me lembro, há um tempo atrás, que com eles eu aprendi a musiquinha. João, se liga. Head, shoulders, knees and toes. Jura? Então, eu saí dali muito motivado, Fiz todo o curso com eles, enquanto eles estiveram na minha cidade. E aí, aquilo me deu o interesse. A escola... Anderson, esse primeiro curso que você fez, ele durou quanto tempo? Olha, naquele momento, as pessoas que estavam, eles estavam em uma prática missionária na minha cidade e eles ficaram 3 meses. Então, o curso era toda semana de sábado, lembro até hoje, das 4 às 6 da tarde. Então, eram 2 horas de aula e era assim, bem interativo, muitas brincadeiras, no tanto que eu lembro da musiquinha até hoje, Quer dizer, o que eu não aprendi na escola regular, ali pública, eu tive esse aprendizado com eles. Qual foi a evolução que você viu desses 3 meses que você estudou com eles? De onde você saiu para o lugar que você chegou no inglês? Ótimo. Gente, vocês sabem, da realidade de escola pública no Brasil, Do 6º ano hoje até o ensino médio nós ficamos onde? Verb to be, aquela tragédia, aquele monstro. Então, assim, eu fui para essas aulas com uma coisa básica, só com o alfabeto, e my name is, e só isso, pouco vocabulário, e chegando lá, o que me encantou, assim, por serem nativos, eles não falavam português com a gente, eles estavam aprendendo, e eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir falar essa língua tão bem quanto eles? Assim, tinha esse sonho. E aí eu me superei porque eu amo música também. Sim. E as músicas a gente ia marcando, de tanto a gente cantar, era muita repetição. E eu fui, assim, eu tive um progresso muito grande durante aquele momento do curso com esses missionários americanos. Então, como é que eles se comunicavam com você e como você se comunicava com eles? Ou seja, como acontecia essa interação entre os tutores que estavam lá e vocês, alunos?
Sim. Gente, era algo assim, fantástico, tá? Era um grupo de pessoas, porque era um serviço gratuito, tá? Eles não tinham cursos, quer dizer, não tinham custos, e eles eram missionários. Então, eles não eram professores de línguas. Então, eles estavam usando aquela estratégia de de ensinar o inglês, porque estavam na cidade e precisavam realizar alguma obra social. Mas assim, usávamos muito a questão da body language. E a comunicação, então, flashcards, mímica. Então, nós ensinávamos para eles algumas palavras-chave em português e vice-versa. Era muita interação. Você ficava em pé, você brincava, trabalho em grupo, muita repetição, muita música. E assim, isso que me cativou naquele momento com a idade que eu estava. Olha que troca bacana, hein, gente? Amazing, então, na simplesmente. verdade, você não só, aprendeu inglês, mas você já estava desenvolvendo a sua aptidão para ser professora, Exatamente. hein, Tio Anderson? Mas tem uma outra parte, gente. Aí, quando eu terminei o ensino fundamental, eu fui pro ensino médio. Eu odiava o inglês no ensino médio. Por quê, gente? O foco era o vestibular, não é mesmo? Leitura de texto, gramática. Eu falava, gente, eu quero me comunicar, eu quero aprender a falar esse idioma. Gente, e por incrível que pareça, tá? Eu tenho todos os meus livros e eu era péssimo nessa disciplina. Gente, eu só tive 7 e pouquinho e 8. Inglês e português era só 9 e 10, que eu amava. Mas eu comecei a perder o encantamento pelo inglês. E jamais, gente, hoje me vendo como professor de língua inglesa, falando, gente, como o mundo é upside down, né? Tá crazy o negócio aqui. Porque eu não me via, porque no ensino médio eu perdi totalmente o interesse pelo inglês, porque eu não via música mais, eu não via comunicação, eu via só mais o foco no vestibular. E aí eu fui perdendo todo o interesse e virei um aluno 7. Mas depois dei a volta por cima, você vai chegar lá. Ok, então vamos para mais uma pergunta. Let's go! Vamos lá. Quais foram suas maiores dificuldades durante o aprendizado e o que foi que você fez ou quais coisas você fez para você poder superar tudo isso? Exatamente. Então, gente, no ano de 2000 e bolinhas, eu me graduei no ensino médio. Okay. E daí falei assim, né? Tava frustrado, não vou fazer o ensino superior, vou trabalhar e curtir minha vida. Foi assim por um momento, mas apesar de que sempre gostei de ler, de estar, de buscar o conhecimento por mim mesmo, embora eu não estivesse ligado ao meio acadêmico. E a grande oportunidade veio até mim no ano de 2007, em que eu fiz parte de uma instituição religiosa no sul do Brasil, em Foz do Iguaçu. Olha, gente, para quem não sabe, Foz do Iguaçu é um lugar super turístico, multicultural, com pessoas de línguas diferentes, culturas. E eu saio do interior de São Paulo e vou para Foz do Iguaçu, tá? Apesar de ser, como já mencionei, eu estava ligado a uma instituição religiosa, tá? A um seminário. Lá também nós tínhamos uma veia linguística muito grande. Então, o primeiro ano eu estudei espanhol, o intensivo. Olha, gente, eu hablo castelhano também. Espanhol, gente. Já esqueci muito, mas, fiz o espanhol, daí fiz um prático ali na Argentina, no Paraguai, mas tive contato. Foi uma experiência maravilhosa. O segundo ano eu tive francês, aí fiz também o curso de francês intensivo. Assim, quando estive na França, pude até falar, viu, tia, me comunicar. Francês, gente. Je parle français aussi. J'ai besoin de pratiquer more. Olha, já misturei com o inglês, olha que tragédia. E, gente, também tive aulas de Libras, a língua brasileira de sinais, que é super importante, tá? Falo pra você também. Foque nisso, tá, gente? Porque o Brasil nós precisamos, tá? Também é algo que me encanta. Então, fiz também o curso ali oferecido, Libras, tá? Juntamente com uma associação, né? Professor também maravilhoso, Neivaldo. Também estive ligado à Associação de Surdos de Foz do Iguaçu, a PASF, maravilhoso. Gente, porque o que eu pensava naquele momento com a idade que eu tinha? Toda a oportunidade em que eu tive, eu agarrei e fiz tudo, tá? Aproveite segredo, né? as oportunidades que vêm às suas mãos. E o último
momento, eu fiz o curso de intensivo de inglês, gente. Curso divisor de águas na minha vida. Por quê? Já vou te avisar. O melhor aluno na época do curso, ele tinha a oportunidade de fazer o intercâmbio 1 ano em Londres. Olha que luxo, gente, que chiquérrimo. E eu, uma pessoa determinada, pensei, eu estarei em Londres no ano seguinte e vou fazer esse intercâmbio. Estudei muito inglês, viu, gente? Porque lá, como eu mencionei, em Foz do Iguaçu, quando eu fiz o inglês, era um curso de imersão. Tínhamos aproximadamente 44 horas aula por semana. Então, tinha aula de manhã e de noite, tá? E à tarde, eu tinha práticas de self-study, que é você estudar por mim mesmo. Então, saí de um falante praticamente zero ali, A1, para quem conhece o quadro comum europeu lá de Cambridge, saí de um A1 e cheguei ao nível quase B2 em 1 ano. Mas, gente, isso é dedicação, tá? Estudo. Você vai me perguntar, existe milagre? Era isso que eu ia perguntar pro tio Anderson. Conta pra gente como é que a pessoa que tá nos assistindo, ela pode sair de onde você saiu, do ponto que você saiu, chegar no ponto que você chegou. Quais foram os seus passos? Gente, olha, como eu já mencionei, eu tive um curso bem estruturado de inglês, tá? Para quem não teve contato com o curso de imersão, é um pouco diferenciado, tá? Eu agradeço as oportunidades, né, pessoas que me ajudaram naquele momento, mas o meu curso foi muito puxado, como eu disse para vocês, eu tinha, né, mais de 40 horas de estudos por semana, então nós tínhamos material didático de Cambridge. Na época, quem conhece os mais velhos vão lembrar, tá? O Interchange, fiz todos os volumes, tá? O Yellow, Red, Blue e Green, que era o Advanced. E aí também era dividido. Eu tinha aula de grammar, de gramática, de listening, eu tinha aula de conversação, e tinha aula de storytelling, gente, eu amava. Legal. Gente, Contação storytelling era assim, eu tinha que ler um livrinho, um conto de fadas em inglês básico e depois fazer o report, mencionar isso durante a aula para os meus alunos, não meus alunos, né, para os meus colegas de classe naquela época e meus professores. Também, gente, tive professores fantásticos naquele lugar, tá, naquela escola, nativos e não nativos, tá? Então, mas o diferencial na minha vida foi o estudo, gente, porque quando eu quis aprender esse idioma, eu caí de cabeça. Tudo eu começava já a pensar em inglês desde manhã que levantava. Como que eu falo isso em inglês no café da manhã, no almoço? Eu pensava, fazia muita tarefa, tá, gente? Você que não gosta de homework, né? É necessário, tá? Porque é necessário você ter seu período de self-study. É o que vai fazer o diferencial depois na sua comunicação, na sua fluência. E o que é também muito interessante ressaltar, o Teacher Eve, para você também que me ouve, é que lá nós tínhamos práticas de conversação no decorrer do dia, fora da sala de aula. Por exemplo, eu estava almoçando ali com o meu grupo de imersão de inglês. Eu falava, gente, como que eu digo garfo em inglês? Olha, eu não tinha visto isso na legal. aula, tá, gente? Mas, às vezes, tinha alguém que sabia na roda e falava, we say fork, that's a fork. Ok? Então, assim, é muito interessante a curiosidade, né? Você procurar saber coisas, porque às vezes, né, gente? Às vezes queremos tudo de mão beijada, né? Exato. Gente, estudar línguas é esforço, tá? Você tem que se esforçar, prática diária, contato com a língua. Eu costumo brincar assim com os meus alunos. Gente, nem pro céu de graça você vai, tá? Não é isso? Você tem que se esforçar pela fé que você consegue as coisas. E a mesma coisa também com o idioma, com a prática. Estudando, dedicação, contato diário com o idioma. Vamos lá pra próxima? Gente, eu falo demais. Tá, sorry, mas aí tá muito interessante. É muito bom, gente, porque passa bastante conhecimento pra gente, bastante dicas, né, de como aprender. Então vamos pra próxima? O que você acha essencial para aprender inglês nos dias de hoje? Gente, primeiramente, é importante eu ressaltar que houveram dificuldades no caminho, viu? Sim. Dificuldades sempre existirão. Gente, eu detestava aquelas aulas de listening. Ouve, porque lá no meu curso, lá que eu fiz lá naquele momento, em Foz do Iguaçu, eu tinha prova de listening toda sexta-feira. A professora vinha lá tomando. Quem falou o quê?
Então, assim, eram diálogos complexos e eu tinha que ouvir lá, assim, né, durante a prova uma vez só, mas antes, durante as aulas, ouvindo. Era algo cansativo. Que eu gostava? Não. Eu queria música, prática de conversação, amava storytelling, mas essa parte do listening não. Mas, gente, a dificuldade vem, mas nós precisamos estar ali, né? O que eu posso tirar de lição ou aprender com essa dificuldade, tá? E voltando para a pergunta, o que é essencial para aprender inglês nos dias de hoje? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é vontade, né, gente? Você tendo vontade e você querendo, você vence qualquer barreira ou qualquer obstáculo que está à sua frente. Excelente dica. E ainda, gente, eu não mencionei pra vocês, a hora que eu terminei meu curso de inglês, eu fui selecionado para ir para Londres. Uau! A primeira vez. Parabéns! E aí, mas eu passei por um teste. Gente, qual foi esse teste? Alguém me ligando pelo telefone. Lá de Londres, o meu chefe na época, porque eu participei de um voluntariado que é no Reino Unido bem famoso, que se chama Liab Movement. Eles têm 2 hotéis, um em Londres, que é um hotel para estudantes, e uma cidade de Devon, que é o interior da Inglaterra. E aí é um hotel para retreat, para mais repouso, né, retiro, tá certo? E aí eu fui, né, o sorteado por esse momento, né, devido à minha dedicação. Então a dedicação é essencial. Você quer falar inglês em 2020? Coloque uma dedicação, uma meta para você. E o que é também, né, gente, muito importante, que eu preciso fazer essa ressalva, é que o erro faz parte do processo. Com certeza. Se você não se permitir ao erro, você não constrói o próximo degrau ali, né, nessa escada linguística aqui, falando de um jeito, de uma metáfora aí, tá? Então, o erro faz parte do processo, se permita. Até porque o nativo, né, gente, ele não domina a sua própria língua 100%. Então, precisamos pensar sobre isso, tá? E um outro ponto super importante é você ter contato com a língua diariamente. E é um problema que os cursos, né, que as pessoas, que os alunos enfrentam na sua vida diária. Você vai para a escola de idiomas ou para o centro linguístico, whatever, você estuda lá 2 horas ou 2 vezes por semana, uma vez de 2 horas, não importa a carga, e você só volta a ter contato com a língua na próxima semana, gente. Isso não é benéfico para você, tá? Você precisa ter contato com essa língua diariamente. Por exemplo, lance a você uma meta neste ano. Você tem lá 10 minutinhos, 15 minutos no seu almoço, no seu break. Dê o seu jeitinho e tenha contato com essa língua, tá? Todos os dias, e depois você me conta o progresso, tá? Porque com certeza essa dica que eu te falei agora aqui é de ouro. Contato diário com o idioma. Você vai alcançar assim outro nível. I'm sure, ok? É isso mesmo. Então, antes da gente fazer a última pergunta, eu gostaria de saber um pouquinho da sua experiência desse intercâmbio que você contou pra gente. Vamos lá? Vamos lá. Gente, ó, os meus alunos aí que estão me ouvindo, né, eu sou super a favor do intercâmbio, tá? Se você tem essa chance, também é um divisor de águas na sua vida, concorda? Com certeza. É assim, ele não vai te fazer fluente, não tenha muitas expectativas, até porque depende da sua dedicação, depende do seu propósito. Mas se você for, como diz aqui o famoso, né, brasileiro, com sangue nos olhos, meu filho vai conseguir, tá? Eu fiz intercâmbio a longo prazo, tá? Eu fiz 2 intercâmbios, 2 anos. Então, estive no Reino Unido por 2 vezes, no período de 1 ano. Então, foi um longo período em que eu tive muito contato com a língua e com a cultura. Então, isso me dá uma segurança muito forte hoje para falar de inglês britânico, para te falar de pronúncia, de cultura britânica. Porque, gente, é muito interessante você ter o conhecimento de ouvir falar e o conhecimento vivenciado no país, tá? Que é fantástico, tá? Então, assim, a primeira vez que estive no Reino Unido foi na cidade de Londres, uma cidade muito básica, né, gente? Adoro aquele lugar. Em breve estou voltando, viu, Londres? Me aguarde.
E aí, na primeira oportunidade, foi em 2010, eu fui para fazer parte desse movimento que era o Liab Movement. Fui guiado pelo projeto de Foz do Iguaçu. A priori, né, lá, o que era esse hotel de Londres? Esse hotel, ele recebe pessoas do mundo todo que fazem mestrado e doutorado no Reino Unido. Então, nós nos voluntariamos e passei por um processo, por uma entrevista ao telefone. Gente, fiquei muito... Gente, é muito complicado, é muito estranho, tá? Você falar inglês no telefone a primeira vez. E mais quando você está sendo avaliado, desafio, né? hein? Meu pai, Jesus. Mas, né, passei por esse processo e fui servir esse programa, né? O Liab Movement. Então, fiquei em Londres no período de 1 ano. Ali fiz cursos em igrejas de cultura britânica, de inglês britânico. E trabalhei no hotel como voluntário. Eu fazia parte do Office Team, né, do time da recepção. E na época, né, gente, ser brasileiro, estar naquele lugar era glórias, né? Um tempo de glória, porque os brasileiros que estavam na minha época lá, acho que nós éramos em 5, eles estavam ou na limpeza ou na cozinha. Mas eu pensava assim, eu não vim pra Londres para fazer isso, né, gente? Sem menosprezar qualquer tipo de serviço, mas eu tenho dentro de mim que eu quero mais, me desafiar mais. E Você é uma pessoa determinada, né? E eu pensei assim, Isso vou é muito ficar bom. em meio aos europeus, né, gente? Que na recepção só tinha os europeus lá e o chefe, que era um americano. E aí, fiz os testes, passei, fui pra recepção. Fiquei lá 9 meses. Gente, mas era um desafio diário, porque você pensa que era fácil? Eu ficava no telefone atendendo ligações da Índia, da China, vários países da África, países da Europa, até do Brasil mesmo, da América Central, da América do Sul. Gente, foi o tempo que eu desenvolvi, assim, o meu listening skill foi lá pro high level, sabe? Coisa que você não gostava, teve que vivenciar ali, hein? Tive, gente, mas era muito exaustivo. Porque, gente, eram ligações básicas? Não. 2 horas no telefone com uma pessoa para negociar todo o período em Londres, tipo de quarto, o budget, né, o orçamento, quanto era, explicar refeições, data de arrival, departure, tudinho, gente. Por quê? As pessoas ficavam lá naquele hotel na época por long terms, tá? Então de 3, 6 meses, 9 meses, dependendo do curso da pessoa em Londres. Mas, gente, maravilhoso, tá? Morei numa área de Londres chiquérrima, sabe? Eu tive morando ali em Kensington, né? Lexicon Garden. Gente, é uma coisa chique, maravilhosa. Mas eu agradeço essa oportunidade, foi fantástico. Então, o que aconteceu pós-Londres a primeira vez? Eu volto para Foz do Iguaçu, voltando, né, para dar aulas de inglês no próprio seminário, na instituição que fui contratado. Mas eu via, gente, qual o problema? Que eu sabia falar muito bem o idioma, já era ali um falante proficiente, só que eu não tinha prática metodológica, né? Aí fui fazer o quê? Preciso fazer letras, não é? Aí comecei a fazer letras lá em Foz do Iguaçu, aí, né, voltei pra minha cidade, pro interior de São Paulo, terminei o curso aqui, aí eu falava, aí pensei, preciso de outro intercâmbio, né, gente? Viajar faz parte. É incansável, gente. Porque, gente, quem estuda línguas tem que ter, né, essa prática de viajar, de, né, conversar com o nativo, de cultura e tudo mais. Aí terminei meu curso de letras, participei de um outro processo de intercâmbio e passei em todo o processo. Fui novamente, a priori eu nem sabia para onde eu estava indo, gente. A hora que eu vi lá a minha invitation letter, né, que era a minha carta convite, você vai para Ipswich. Eu falei, Ipswich? Achei que era, gente, a Austrália. Olha que pessoa mais... não sabia nada de geografia, não é? Dá essa impressão Aí mesmo. vou lá ver, leio a carta com detalhes. Gente, estava indo novamente para o Reino Unido. Uau! United Kingdom. Aí chorei, né? Fiquei muito assim, excited, muito legal. Aí pesquisei, eu estava entre Cambridge e Londres, gente, maravilhoso, 1 horinha de trem estava em Londres. Ele nem gosta, gente, né? de Londres, imagina. E meia horinha de trem estava em Cambridge, maravilhoso. Só que agora eu fui para um outro propósito, tá? Não era para aprender o inglês mais, mas para servir uma outra comunidade. Eu fui mais agora para uma experiência de vida, tá? Eu fui lidar com pessoas com deficiência intelectual, mas eu tive como se fosse uma especialização, tá? Em autismo
autismo e síndrome de Down. O nome do projeto é LARGE, tá? É francês, que aqui no Brasil a gente traduz ARCA, né? O projeto existe no Brasil, mas eu preferi, né, até para juntar experiência voluntária, né, e linguística novamente, porque já era a minha área de atuação. E eu fiz, né, esse projeto por mais um ano nessa cidade, em Ipswich. Daí fiz vários trainings, fiz cursos sobre essa área, né, juntando educação especial, autismo, síndrome de Down, como lidar, de linguagem também. Essa minha segunda experiência, o que eu amei é que eu pude dar aulas de inglês em um acampamento para refugiados sírios. Olha porque na só, cidade, gente, que experiência. Porque na cidade que eu estava lá em Ipswich tinha, né, na igreja que eu frequentava, a igreja oferecia na época um programa, né, porque tinham muitos refugiados lá, e uma escocesa ficou sabendo de mim, falou: olha, eu fiquei sabendo que você é professor de inglês no seu país, tal, mas eu estou no LARGE. Daí ela fez um teste comigo de inglês, falou: não, você está ótimo, pode dar aula agora. E eu fiquei 3 meses dando aula naquele projeto. Gente, eu aprendi muito. Por quê? Ali eu dei aula de inglês não usando a minha própria língua materna. Olha que no nosso contexto de letras, a gente fala que é o Approach English as a Second Language, né? Aqui no Brasil nós ensinamos English as a Foreign Language, o EFL. Lá era o ESL, English as a Second Language. E, gente, na minha carreira de professor, Teaching English, isso foi divisor de águas. Como eu aprendi, gente. Tia, pessoal, foi maravilhoso. E aí, né, estar no Reino Unido foi maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Eu não contei pra vocês a minha experiência. Quando eu cheguei lá em 2010, a primeira vez, gente, você chora, porque era um sonho realizado, gente. Porque a hora que você chega ali no aeroporto, Heathrow, que é um dos aeroportos maiores do mundo, da Europa, gente, é maravilhoso, porque eu vi ali o meu sonho realizado, porque era impossível. Tinha dinheiro? Não. Meu né, pai. gente? Uma pessoa assim, totalmente desprovida de condições, para não dizer pobre. Mas, gente, assim, foi um sonho realizado. Então, essas duas experiências foram maravilhosas, fantásticas. Eu encorajo você, tá? Você que tem aí condição, ou também até quem não tem, tá, gente? Porque hoje o intercâmbio está acessível a todos. Vai lá, divide, se programa, faça um curso de 2, 3 semanas no exterior, vale a pena. Daí, quando eu volto, né, eu tive uma proposta para ir pro Canadá, mas ainda não é a hora, tá? Logo estaremos no Canadá, né, tia, né? Para vocês, aguardem aí, gravando coisas fora deste país. E aí, gente, eu volto e vou fazer o quê? Dar aula de inglês novamente. Então, gente, a minha bagagem aí já está há 12 anos dando aula. Olha, tia, estou velho também, meu Deus, já começando lá a dar aula em 2009. Então, essa é a minha bagagem. Volto de lá ministrando aulas de inglês. E passei por vários lugares, tá? Então, escolas de idioma, aulas particulares, escola regular, escola particular. Então a gente junta todas as nossas experiências e agora estamos aqui online com vocês. Porque, gente, essa é a tendência. Bora para a última pergunta? Vamos lá. Tio Anderson, em sua experiência como professor, tá? O que você acha mais desafiador quando se fala em ensinar a língua inglesa? Gente, no nosso país, ensinar línguas já é desafiador. Porque a nossa cultura, eu tô aqui no interior de São Paulo, não é cultural a pessoa decidir por si, vou aprender um novo idioma porque eu gosto. Gente, estando na Europa, lá fazendo né, uma comparison aí, uma comparação. Lá é muito comum já as pessoas serem bilíngues, trilíngues, poliglotas, até porque o bloco econômico te permite isso. Então, eu cruzo ali, estou em Paris, já falo um pouco do francês. Vou um pouquinho, estou na Espanha, falo espanhol. Desço um pouquinho, estou ali na Alemanha, falam, sabe? Então assim, o próprio bloco te permite essa variedade, essa diversidade maravilhosa. E o nosso país tão grande, né, gente? Somos aqui todos cercados por países, a gente fala hispânica. Falamos espanhol? Né? Olha aqui, né?
Olha eu na minha embromation, no meu portunhol, também já passei por isso. Porque, gente, não é cultural do nosso povo, tá? Eu falo isso com peso no meu coração. Por quê? Nós somos aqui uma exceção, porque eu amo aprender línguas, eu amo estar nesse contexto multicultural. Mas, infelizmente, nosso país, a nossa cultura não proporciona isso, tá? Os que vão por esse caminho são realmente uma exceção. Então, o próprio ensino de línguas no Brasil já é algo desafiador, porque a gente não lida aqui com alunos que queiram, que são motivados a aprender. Às vezes eles aprendem por uma causa, ou são forçados, ou são obrigados. Por exemplo, eu já dei muito curso de Business English, né? As pessoas quando te procuram lá, os homens de negócio, já estão, né? Tem um business deal lá, uma negociação em Nova York, preciso aprender. Gente, e pra mim também, enquanto docente, professor, é um desafio ensinar uma criatura dessa, uma pessoa dessa, né? Brincando um pouquinho, aí, né? Do zero até ele conseguir lidar com esse mundo de negócios no inglês, tá? Então, as pessoas procuram a gente de última hora. Mas, gente, apesar do desafio, eu encorajo você a estudar uma língua. Porque você não sabe, nós não sabemos aqui as oportunidades que baterão nas nossas portas amanhã. Tá? Então, por exemplo, até gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Eu tive um aluno, numa época, ele odiava inglês. Ele ganhou, né, como se fosse, o tio pagava o curso pra ele e ele vinha todos os dias fazer uma imersão comigo, era particular. Porque ele ia fazer um curso, uma especialização no interior dos Estados Unidos. Gente, ele não sabia nada de inglês. Ele chegava... Como ele ia fazer isso, gente? Então, gente, ele chegou lá, ele ficou comigo 3 meses. E aí, gente, ele chegava lá, faltava chorar e falava: fulano, vamos lá, eu sou muito enérgico lá, vamos lá aprender, hoje nós temos isso, o objetivo é isso, a aula é isso. Então, a duras penas consegui motivá-lo, né? Ele foi, até que eu achava que ele não iria depois embarcar mais para os States, mas acabou indo, amou o intercâmbio dele, depois me mandava mensagem agradecendo que eu incentivei. Porque, gente, apesar desse caos, eu acreditei no potencial desse aluno. Todo aluno tem o potencial a ser explorado. Mesmo que ele não goste, que ele ache que ele não sabe, que ele não vai aprender inglês nunca, que inglês é difícil, vamos superar essas dificuldades nesse ano, tá? E aqui nós, né, gente, durante esses 12 anos, ela mais também com uma experiência também vasta de sala de aula, nós temos várias experiências para contar para vocês. E eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês essa minha experiência aí. Não é só um pouquinho, porque, gente, vem muito mais. E para vocês vem novidade aí, porque nós agora aqui, Teacher Evelyn e Teacher Anderson, estamos desenvolvendo o nosso método. Qual é ele? Método? Easy Peasy Languages. Gente, vai ser algo fácil. E nós estamos aqui com a missão de ajudar você, né? E encorajá-lo. Você, de fato, vai aprender esse idioma. Para quê? Para ter um certificado? Não. Também caso queira, mas para comunicação. Você vai entender o nativo, vai se comunicar, vai falar inglês, vai ser entendido, vai dar palestras em inglês e vai... Gente, ó, sucesso total. Muito obrigado, Teacher Evelyn, pelo convite. Estou muito lisonjeado. Olha que chique, né? Estou muito agradecido de estar aqui hoje. Foi assim, um prazer estar com vocês nesse dia, tá? Continuem conosco, tem muita novidade por aí. Thank you and bye bye. Ok. Bye, tio Anderson, muito obrigado por ter estado aqui, tá compartilhando a sua experiência. E você também que esteve ligado aqui com a gente, conhecendo um pouquinho da história do tio Anderson, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Eu espero que essa experiência tenha motivado você a, nesse 2020, você aprender inglês e espanhol com a gente, ok? Então, espere por muito mais. Bye, bye! Bye, bye!